O Gazeta Meio Dia está de volta e a gente segue com a nossa série de entrevistas com os prefeitos eleitos nas maiores cidades das nossas regiões. Hoje eu recebo ao vivo o prefeito eleito de Colatina, Renzo Vasconcelos, do PSB. Prefeito, boa tarde, bem-vindo ao Gazeta Meio Dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo. Elis, obrigado pelo carinho, quero agradecer à Rede Gazeta e quero agradecer antemão a todo colatinense que confiou e acreditou no nosso nome, no nosso trabalho, para juntos administrarmos com esperança a nossa princesa do norte. Renzo Vasconcelos, que venceu o atual prefeito de Colatina, Guerino Balestrace, com pouco mais de 2.000 votos. Uma vitória acirrada, apertada, que mostra um eleitor dividido. A sua ficha já caiu sobre o tamanho da responsabilidade que é administrar a princesinha do norte? E digo mais, a gente percebe que o eleitor quer mudança, O senhor está preparado para administrar para o município, para esse eleitor que se posiciona e nas urnas manda recado por ali? De novo agradecer. Me preparei. Quem me conhece sabe que eu vim da iniciativa privada, vim da parte administrativa lá do Unesc, faço parte do Conselho do Hospital São José, fui vereador em Colatina, fui deputado estadual e toda essa bagagem que aprendi no Legislativo me deu condições de hoje estar viável, estar habilitado para fazer uma gestão, com a esperança sempre de fazer uma Colatina justa, uma Colatina forte com o povo feliz. Eu sei da responsabilidade, as urnas mostraram, foram 6 candidatos viáveis e, graças a Deus, o pleito saiu, o vitorioso, nós, escolhido pelo colatinense. E eu tenho certeza, de fato, que juntos, escutando vocês para melhor administrar, é dessa forma que Colatina vai voltar a crescer. A sua primeira fala, quando eleito, foi fazer um governo para todos. Isso se mantém? Isso sempre. A melhor forma democrática de você fazer uma gestão é você escutar para melhor administrar. E eu acho que, independente das cotoveladas, independente das mágoas, as ofensas, isso tem que passar, o palanque tem que desmontar e, de fato, a união acontecer para melhor administrarmos Colatina para o cidadão que às vezes fica sem o básico. E é isso que nós iremos fazer. E no início da minha fala, aproveitar, e parabenizar todos os professores. Hoje, no dia 15, vocês são lembrados, mas o dia de vocês são os 365 dias, não só hoje. Tenha certeza que nós iremos reconhecer no governo e, como sempre reconheci, vim da iniciativa privada diretamente ligada à educação. Meu avô Pergentino levou para Colatina, o interior, há quase 60 anos atrás, um curso de Direito onde só existia na UFSC, aqui na capital. E então eu tenho um respeito, um carinho muito grande, porque o professor ele forma o político, o professor ele forma o repórter, o professor ele forma o médico, e eu tenho certeza que vocês merecem um reconhecimento maior. Então deixo aqui um beijo no coração de cada um de vocês. Seu avô deixa o legado, então. O senhor disse agora há pouco que enfrentou adversários preparados, nessas eleições. Inclusive, o prefeito Guerino Balestrace, o senhor já o apoiou em eleições passadas. O senhor pretende chamar algum desses candidatos para te ajudar, já que é o seu primeiro mandato? Terminou a eleição, no outro dia, fiz questão de ligar para o atual prefeito, para que a gente pudesse, de fato, fazer uma transição, uma equipe de transição que pudesse contemplar todo o colatinense, que as coisas, as contas públicas, elas precisam de fechar bem para iniciar bem. E eu tenho certeza que Deus, assim, iluminará ele, iluminará a nossa gestão, para que o colatinense tenha os seus anseios atingidos. A esperança mesmo de ver uma Colatina forte. Não sei se os atuais adversários na política farão parte de equipe de governo, mas com certeza servem como bons conselheiros, porque também amam Colatina como eu amo e eu tenho respeito, embora a disputa eleitoral tenha sido muito acirrada, mas farão parte do desenvolvimento de Colatina junto com a gente
na frente da prefeitura. A transição de governo já começou, então? Ainda, infelizmente, eu não recebi do município essa carta para a transição. Preparei uma, estou com a equipe preparada, pronta para iniciar nessa semana. Eu tenho certeza que as contas públicas elas serão abertas, porque Colatina precisa de uma transparência, precisa de uma seriedade e requer da gente político que faça isso com uma certa tecnologia, que traga todo o conhecimento do setor privado para o setor público, para dar e melhor informar a população de Colatina. É isso que nós vamos procurar fazer e eu tenho certeza que a gestão vai colaborar para que as coisas aconteçam em Colatina. Você começa o seu governo em uma cidade que está enfrentando uma sequência de queimadas. Imensas áreas verdes foram queimadas, inclusive próximo de casas de moradores. O último incêndio que a gente mostrou atingiu casas. É gente que insiste em colocar fogo no período de proibição e também já é reflexo das mudanças climáticas. Como o senhor pretende enfrentar essa situação que deixa a cidade suja, prejudica o meio ambiente e a saúde dos moradores? Diretamente isso tem a ver com educação e a gente precisa pautar, não estou dizendo nem direito ambiental, mas estou dizendo informação ambiental nas escolas, desde base, para a gente ter um jovem responsável e um adulto que tenha uma atenção melhor com o meio ambiente. Mas o município precisa de ter um plano e nós temos esse plano de desenvolver tanto as áreas verdes entre um bairro e outro, os cinturões verdes, para que a gente possa melhorar essa parte climática de Colatina, como reflorestamento das nossas nascentes. Nós temos um problema muito sério hoje de Colatina também, além das queimadas, é a distribuição de água. Metade da água que a gente tira do Rio Doce não chega ao consumidor final porque é perdida de qualquer forma. E isso o município precisa ser e estar mais atento, porque a crise hídrica bateu a porta de Colatina e de todo o Espírito Santo. Nós passamos por uma crise hídrica muito ruim. Eu sou produtor rural também, de 2015 a 2016. Engraçado, foi logo depois da enchente de 2013 que arruinou e devastou o nosso Espírito Santo. Mas a gente está passando de novo. Nós tivemos quase 5 meses sem chuva nenhuma em Colatina. Essa semana está chovendo. Nós precisamos de tratar melhor e eu tenho certeza que a gente, através da educação, através do conhecimento, faremos um colatinense adulto mais responsável. Graças a Deus, não pegou fogo em nenhuma das casas, mas, de fato, foi uma dificuldade. O meu irmão teve esse problema, a casa onde ele mora, no Santa Margarida, tirou os filhos, está com a filha recém-nascida de 3 meses, levou para a casa dos meus pais, porque a casa dele foi acometida com fogo, com muita fuligem, trazendo problema para quem não pode sair de casa e, às vezes, trazendo um problema grave de saúde. Então, nós precisamos... Quando a educação ambiental não funciona no seu governo, vai doer no bolso? O senhor pretende multar? A gente precisa, de fato, educar. E quando a educação não funciona, a gente precisa de punir. E, sem dúvida nenhuma, a melhor forma de punir alguém é de forma pecúnia, ela pagando pelo crime ambiental que ela fez. Isso está previsto na Constituição, está previsto na lei, e dessa forma que o município de Colatina irá proceder. Você tocou em um ponto importante, que é uma dor de todo colatinense, que é a captação de água. A gente sabe que com a chegada da lama de rejeitos de minério ao Rio Doce, os moradores vivem desde então desconfiados. Quem pode, compra água mineral. Quem não pode, toma a água que vem do Sanear. Paralelo a isso, a gente vê uma imagem que chama bastante a atenção em Colatina, que são os imensos bancos de areia no Rio Doce, a seca prolongada, o Rio Doce está pedindo socorro. O senhor tem planos de aumentar pontos de captação em Colatina? Quando isso vai acontecer? Olha, nós precisamos ser bem franco e honesto com o colatinense e eu acho que isso que fez a gente chegar ao mandato. Mas o Colatina hoje não tem recurso próprio para fazer um barramento, um novo barramento no Rio Doce, para represarmos essa água e ter condições hídricas
de não passar por essa seca, de não passar por essa dificuldade. Mas quem causou todo o problema em Colatina deve, de fato, ser chamado ao diálogo. Colatina tem problemas graves de saúde e nada foi investido na Renova em cima da saúde. Ninguém aqui discorda que a Vale do Rio Doce desenvolveu o Vale do Rio Doce, mas também foi quem acabou ou ajudou a acabar com a biodiversidade. E aí, com o rejeito da mineração, a gente precisa de dar passos largos para cuidar da saúde das pessoas de Colatina. Nós precisamos de avaliar a qualidade da nossa água e a qualidade da entrega dela. E a gestão fará isso de forma responsável, transparente, mas sempre lembrando de entregar lá na frente uma água boa. Nós precisamos de trazer investimento para as escolas, porque também de forma educacional a gente pode preparar os nossos jovens e as nossas crianças, investir na parte de saúde, e a Fundação Renova ela precisa de dialogar melhor e fazer um plano de um novo barramento. Agora, captação tem um plano muito grande, tanto para fazer captação fora do Rio Doce, na Lagoa do Limão, na Lagoa do Amarelo. Eu acho, com toda convicção, que a gente precisa trazer a Vale para a conversa, para ela ajudar a custear. Na época, ela teve uma decisão desfavorável para que ela fizesse uma captação fora do Rio Doce, mas falharam e ninguém falou nisso até agora. E nós vamos reviver com bastante responsabilidade, sei do tamanho da empresa, sei da importância que ela tem aqui para o nosso Espírito Santo, para o nosso país e para a Colatina, mas precisam de reparar o dano que fizeram ao colatinense. Além dessa desconfiança que o morador tem a questão da seca também. Colatina é uma cidade quente, faz muito calor e muitas vezes, a gente trouxe aqui no Gazeta Meio Dia, a falta de água e por dias seguidos. Com esse plano, isso também será resolvido? Com esse plano, sim. Nós precisamos, de fato, olhar melhor o nosso abastecimento e colocar de forma tecnológica, através de aplicativo, através das mensurações que acontecem, os planos para que não falte mais água. Você não pode ficar só esperando o recurso humano, o olhar do servidor público ir lá ver se tem água ou não. Você precisa de um plano de abastecimento de fato. Já aconteceu no passado. Eu não sei por que isso foi suspenso, de que modo e que hora foi suspenso, mas isso está afetando diretamente. Eu costumei andar em todos os bairros de Colatina e as pessoas falavam o seguinte: Renzo, falta o básico. E eu falo, calma, nós temos a esperança de fato e o plano de melhorar o nosso problema hídrico de Colatina, nosso problema de distribuição de água. A gente precisa de investimento. O Sanear tem saúde financeira para isso, tem dotação orçamentária para fazer os investimentos. Eu acostumei na minha vida fazer muito com pouco. Princípio da eficiência que rege um homem público. O Sanear precisa fazer isso. Nós precisamos fazer gestão das contas públicas para sobrar o recurso e fazer os investimentos específicos na saúde, na educação, na segurança e depois na infraestrutura. Essas três, primeiro, porque a Constituição Federal nos garante saúde, segurança e educação. Prefeito, quando o senhor foi deputado estadual, o que o senhor fez por essa questão da seca, não só em Colatina, mas em toda a região norte, noroeste, o estado inteiro, né, que é castigado pela seca extrema? Nós podemos oficiar várias vezes a Fundação Renova, várias vezes o Instituto. Fiz parte do conselho, não. Fiz parte da organização que fiscalizava toda essa parte do Rio Doce. E, infelizmente, o que acontecia? A força política da Renova era muito maior. Quando a Assembleia Legislativa oficiava e tentava trazer a empresa para, de fato, esclarecer aos deputados e ter um plano de investimento, falhava porque a força política deles bloqueava. A Assembleia Legislativa sequer conseguiu instaurar uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para fazer as averiguações. E aí eu lembrei aqui, a CIP do Rio Doce, ela existia para isso, ela existe para isso. Ela veio antes do nosso mandato de 2018 e permanece até hoje. Ela precisa, de fato, funcionar.
O Conselho da Bacia do Rio Doce precisa funcionar, porque a gente precisa de melhorar a entrega para o consumidor final, para o colatinense que paga o alto índice de imposto já e precisa do básico. Isso que eu estou propondo, a partir do dia 1º, sentar na equipe de transição, já ver essas dificuldades, aonde a gente pode melhor investir para o colatinense não passar dificuldade com o básico, com falta de água. Se como deputado, enquanto Assembleia Legislativa, o senhor teve essa dificuldade com a Renova, como vai conseguir isso como prefeito? Prefeito é diferente, prefeito tem a caneta na mão, é executivo, não é mais legislativo. Legislativo tem a obrigação de fiscalizar e legislar. Executivo tem a obrigação de executar as leis e você tem dotação orçamentária para isso. Então, diretamente, a Vale do Rio Doce corta o município e ela tem que sanar alguns problemas que ela mesma causou. Sem dúvida nenhuma, através do diálogo. Eu não gosto de desunir, eu não gosto de brigar, eu não gosto de criar problema. Eu acho que a união faz a força, mas a gente tem que ser sério com a coisa pública. Às vezes, o que falta no setor público é essa seriedade do setor privado. É isso que eu estou disposto a levar para o setor público. Eu acho que essa fez a diferença do conhecimento e da confiança do colatinense sobre a nossa gestão na frente do município. É levar essa expertise e pode ter certeza, agora, com o poder de executar, nós iremos chamar a empresa e chamar a responsabilidade dela para os próximos anos. Ela é uma excelente empresa, mas ela precisa reparar todo o dano que causou no Rio Doce. Vamos seguir nossa entrevista falando sobre a pesquisa IPEC. 62% dos entrevistados pedem melhorias na saúde em Colatina. O senhor vem de uma família de médicos, tem um vice importante que tem bastante experiência. Como o senhor planeja ampliar o atendimento e trazer um atendimento mais humanizado? Colatina já é referência na região noroeste no atendimento, inclusive de outras cidades, mas lá na base, no posto de saúde, nas consultas especializadas. O Hospital São José, ao qual eu sou conselheiro, de forma voluntária, quero aqui falar, ele é responsável muito pela atenção terciária. A obrigação do município é a atenção primária. E aí nós temos dificuldades reais, porque parte da atenção primária é pediatria, parte da atenção primária é a ginecologia. O único pronto atendimento pediátrico que funcionava na estrutura do Hospital Santa Casa foi fechada pela atual gestão. Nós precisamos de reabrir e contratualizar os médicos de forma diferente. Em vez de ser regime de plantão, regime de ambulatório. Diretamente contrata as pessoas não físicas, mas pessoas jurídicas, e aí você, pela Organização Mundial e diretamente pelo Conselho Federal de Medicina, você tem um número X de atendimentos que pode ser feito por dia e, sem dúvida nenhuma, nós iremos mudar essa forma de contratualização para levar à ponta, para levar às unidades de saúde o atendimento justo, humanizado e digno que o colatinense merece e precisa. Tem prazo para o morador já perceber isso na prática? Eu queria começar a partir de hoje, mas infelizmente o nosso mandato só inicia dia 1º de janeiro. Espero começar isso a partir do dia 2. Sei das complexidades, sei das formas contratuais que nós iremos receber mediante as dificuldades sofridas pela população até hoje, mas eu acho que nos primeiros meses de mandato isso embala saúde. Eu digo que nenhum servidor público poderia brincar. E o prefeito eleito é um servidor público. E quem não veio nessa vida para servir, não serve para ser gestor de nenhum lugar. Nós temos a responsabilidade com o maior bem das pessoas, que é a vida, não é a casa, não é o carro. Saúde sempre tem que chegar com celeridade, com velocidade na ponta e de forma humana. Ninguém procura um médico porque quer brincar. Todo mundo procura um médico porque precisa de ser melhor atendido. E é essa forma, desse jeito de administrar, que eu quero mostrar ao servidor público que tem que tratar o contribuinte. Afinal, ele paga o salário de todos os servidores. O senhor está garantindo, então, que a mãe que chegar no posto de saúde vai ser atendida? Com certeza. Nosso problema maior nas unidades de saúde
é que o colatinense fica 1 ano para ser atendido, depois mais 1 ano para ter acesso a exames, depois mais 1 ano para ter medicamento. Já aconteceu, infelizmente, nesse lapso temporal, a pessoa vir a óbito. Então, nós precisamos de dar essa celeridade, nós precisamos de levar tecnologia, de interligar através de sistemas. Hoje sequer tem um aplicativo que você possa agendar. É desumano você ver todos os dias pessoas nas filas para marcar o atendimento. Nós precisamos, de fato, humanizar a saúde. É isso que eu estou me propondo a fazer e é isso que nós iremos fazer no início do nosso mandato. Perfeito, falamos de saúde e agora eu sigo para uma outra questão que divide bastante opinião e é uma dor também em Colatina, que é o trânsito, que foi citado por moradores, por 41% dos entrevistados. Atravessar a cidade de um lado a outro exige muita paciência, principalmente nos horários de pico e, mais ainda, quem precisa passar pela ponte. Tem promessa de uma terceira ponte em Colatina. Essa é uma ação que o senhor pretende implantar junto com o governo do estado e o que mais será feito para a mobilidade em Colatina? Daqui a pouco eu vou me encontrar com o governador do estado e uma das pautas da terceira ponte de Colatina para ela sair do papel. Quando estive na Assembleia Legislativa, nós colocamos dotação orçamentária para, de fato, ter condições de iniciar. Então, eu sei que hoje o estado tem saúde financeira para fazer o tamanho do investimento. O que a gente precisa fazer mais e fazer melhor é dialogar com as pessoas. O colatinense não foi ouvido aonde deveria ser a ponte. Se a gente quer crescer e desenvolver a cidade, nós precisamos de escutar o munícipe. O colatinense, ele precisa fazer parte. E é isso que eu quero dialogar com o governo do estado, para que a gente possa fazer um projeto e escutar, de fato, onde é o melhor local. Todo grande centro, na minha cabeça, você tem um anel viário em volta da cidade, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, e Colatina já tem uma ponte na entrada da cidade, já tem a ponte Florentino Avidos, que é a ponte principal da cidade. Você centralizar mais uma ponte, eu não sei se é melhorar a mobilidade. E eu escutei isso de todo o colatinense por onde eu passei. A gente precisa de dialogar mais e melhor. Depois que o município investiu, e no meu ponto de vista, erroneamente, sem sincronismo e alguns semáforos, foi dado um nó no trânsito de Colatina, um caos, que agora virou um caos. As pessoas perdem vida, as pessoas perdem saúde, as pessoas perdem tempo, perdem dinheiro, porque o trânsito virou um caos. Nós precisamos, tem um nome até bonito hoje chamado gamificação. A gente coloca isso como se fosse um videogame, o fluxo em cada avenida, para que ali, através do videogame, dê a fluidez e que a gente possa, de fato, fazer o sincronismo dos semáforos. Todo mundo sabe que o trabalho é centro da cidade. Então, as pessoas saem dos bairros para ir para o centro de manhã. E, à tarde, elas voltam para os seus bairros. Então, o semáforo ele precisa ser inteligente, ele precisa ter inteligência artificial, ele precisa ter sincronismo. É isso que a gente precisa fazer, é ter conta, é tomar conta das coisas públicas como se fosse de si mesmo, é ter amor e carinho na execução dos planos. Farei isso a partir do dia 1º do nosso governo, a partir do dia 1º de janeiro. E ainda falando sobre trânsito, Colatina ocupa um ranking que não dá orgulho em relação às mortes no trânsito. Foram 30 mortes, segundo a CESP, até agosto deste ano, 7 a mais que o ano passado. O que Renzo Vasconcelos vai fazer pela violência no trânsito para melhorar esses índices, né? Trazer mais educação no trânsito? Esses índices de morte no trânsito, eles se equiparam muito aos índices de homicídio. Nós passamos de 57 homicídios em Colatina. Aonde se falta oportunidade, sobra. Algumas pessoas acabam indo para o caminho mais rápido, mais simples, e aí vem a óbito. Mas a gente precisa de educação. Nós precisamos de levar a educação de trânsito para as escolas, para que a gente possa, de fato, ter um aluno lá na frente, um jovem responsável e um adulto tendo noção que ele precisa de cuidar do pedestre, como o carro precisa ser cuidado pelo caminhão,
e assim sucessivamente, igual o Código de Trânsito garante. O que a gente precisa fazer, de fato, também é investir em tecnologia, é levar tecnologia. Colatina hoje só tem 20 câmeras de monitoramento. Nós precisamos de ampliar passos largos para dar uma maior segurança, para ter a fiscalização do trânsito, para que, de fato, a gente não possa ter e admitir mais perder vidas em Colatina. Uma semana antes da eleição, um senhor foi atropelado em cima da faixa de pedestre em São Silvano. Tá, Renzo, rapidamente para a gente encerrar, transporte público também foi citado na pesquisa IPEC. Você prometeu integração, nova estação e ar-condicionado. Eu já fiz isso quando era vereador em 2014. Infelizmente, toda a lei que eu fiz de emenda ao transporte público em Colatina, ela não foi votada na Câmara Municipal pela grande maioria dos vereadores, esquecendo dos usuários. Essa integração ela é necessária. 65% das famílias de Colatina estão vivendo com a média salarial de 2 salários mínimos. E pagar dois transportes para ir trabalhar de manhã e 2 à tarde impacta em quase 20% da renda familiar, mais de R$200. Nós precisamos, de fato, melhorar a integração de Colatina para que o trabalhador não pague 2 passagens para ir trabalhar, para que ele possa ter tranquilidade de quando for levar o seu filho também para uma aula de futebol, para um médico, ele não pagar essas 2 passagens. Uma nova estação é necessário, até tem estudos que barateiam o transporte público se a gente fizer uma integração de um ponto sul com um ponto norte. Nós precisamos de fazer... Nosso tempo acabou. Nós precisamos de botar na prática, de fato, o que o colatinense quer e precisa, e eu estou disposto a fazer junto com eles. Quero agradecer todo o carinho e o convite de estar aqui. As portas de Colatina estão abertas para a TV Gazeta. Obrigada pela sua entrevista. Bom mandato. Obrigado.